Depois da roda, uma das maiores invenções, com certeza, foi a bicicleta. Idealizada em 1791 na França, foi se adaptando ao longo dos séculos e ficando cada vez mais moderna. Ao longo dos seus quase 226 anos, a famosa Magrela Bike esteve presente em grandes momentos históricos. Biosfera no ar, pela sustentabilidade do planeta. O número de apaixonados pela bicicleta tem crescido anualmente. Além de evitar o trânsito nas grandes cidades, as pessoas que costumam usá-la como meio de transporte melhoram a sua frequência cardíaca, trabalham a musculatura dos membros inferiores e, melhor, não poluem o meio ambiente. Um meio de transporte prático e sustentável. A bicicleta nos acompanha da infância até a melhor idade. E para falar um pouco mais desse universo para lá de interessante, o Biosfera veio até a zona norte de São Paulo conversar com um apaixonado pela arte e mobilidade. E aqui, gente, ao meu lado, Juan Mussi. Oi. Artista plástico, nós estamos aqui nesse ateliê todo colorido, lindo, cheio de significados. Tem uma arte construtivista, né, Juan? Toda inspirada no grande artista uruguaio também, Joaquim Torres Garcia. Muito bem, parabéns. Isso. E é uma arte, gente, que fala um pouco, ajuda a gente a refletir sobre o nosso tempo, sobre a questão do consumismo, esse momento que a gente vive em sociedade. E, Juan, para a gente começar, por que um artista plástico começou a pensar em trabalhar com garrafas PET e aí construir bicicletas? De onde surgiu isso? Tudo começou que meus avós eram escultores na Itália. Sim. Então eu nasci nesse meio. Eu via eles trabalharem o granito, né? De um bloco de granito saía uma figura, né? Então tudo isso me chamava muita atenção. Então essa fantasia, esse mundo de criação, em realidade eu já participava disso desde o nascimento, né? Sim. E isso foi me mostrando que eram possíveis realizar coisas da natureza. Eu sempre tive essa formação, desde criança de 4 ou 5 anos eu já estava nesse mundo, né? E observar a natureza. Observar, né? A natureza e da natureza criar as coisas dela. E isso ficou gravado no meu inconsciente. Sim. E me acompanhou a vida toda, né? Além da referência de seus avós e de grandes nomes da arte, Juan Mussi é um grande observador da natureza e a utiliza não apenas como fonte de inspiração. As bicicletas que criou são feitas de politerefitalato de etileno, o tão conhecido PET. A criatividade e a inovação fazem com que o nosso resíduo se transforme em matéria-prima para suas criações. O projeto está andando, né? Se divide em 2 fases. A primeira fase é fazer uma mobilidade de material que já existe, que foi rejeitado, que não tem utilidade, né? Que é o combustível fóssil. Sim. Nós já estamos nessa fase, já realizamos, o projeto começou em 98 e hoje já estamos produzindo, não ainda uma escala industrial, mas já está se produzindo, né? Ainda é um pouco cara, nós queremos chegar a um preço que qualquer pessoa possa ter uma bicicleta. E quais foram as dificuldades, Juan, nesse processo? Porque a gente sabe, quando se trata de um projeto que envolve a questão da sustentabilidade, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Sim, sem dúvida. Né? E tem muitos desafios e as coisas não são tão acessíveis do ponto de vista financeiro. Então, quais foram os desafios que você passou até chegar hoje no que a gente observa de resultado, que são as bicicletas, Sim. né? Sim, é toda uma história, né? Porque nem a gente conhecia exatamente esse caminho, né? Sim. Esse caminho foi se criando um pouco aqui sozinho, né? Você via que você estava à margem do sistema. Sim. Que você estava criando uma coisa importante para o sistema e para as pessoas, mas não era entendido isso, né? Então você tinha que tentar fazer isso com elementos que a sociedade não te brindava, né? Esse foi o maior problema, foi, sem dúvida, foi o dinheiro, né? O capital, né? Para poder elaborar o estudo.
Estudo esse que durou cerca de 12 anos até sua concretização. Hoje, o projeto já possui capacidade de fabricar 132 mil bicicletas por ano, número que se torna ainda mais significativo quando entendemos e analisamos o lado ambiental. A fabricação dessas bicicletas é totalmente focada na diminuição do impacto ao meio ambiente, economizando matéria-prima e evitando a queima de combustíveis fósseis, utilizando os recursos que a própria natureza nos oferece sem agredi-la. Nós aprendemos a trabalhar com tudo que é resíduo da natureza. Ou seja, demoramos 12 anos para entender como funciona essa reciclagem, esse reaproveitamento, né? Mas hoje nós podemos trabalhar com todos os materiais. Sim. E por ser feita de plástico, ela é menos resistente? Porque às vezes ela é mais resistente. Explica pra gente. Tanto assim que ela tem garantia vitalícia, né? Sim. Você não tem um produto no mundo, hoje, no mundo, um produto de mobilidade que te dê garantia vitalícia. Não existe. Pode pensar que você não vai achar. Porque o que acontece? Ele é hoje um combustível fóssil. Sim. E além de ser um combustível fóssil, também tem fontes renováveis. Ou seja, é natureza. E se é natureza, ela é intensa, né? Se você não precisa de pintura, você não precisa de soldadura, você não precisa de nada, que ela é uma peça única. Sim. Então, você consegue que isso aí seja muito durável, né? Um pneu gasta, você troca, né? A corrente gasta, você troca. Ou seja. Mas esta bicicleta tem essa condição de que você compra para seu filho, ele usa com rodado 24, quando ele crescer um pouquinho mais, você troca as rodas, vai para o rodado 26 e ele vai vivendo. Se ele for muito alto, ele troca para o rodado 29 e vai vivendo. Ele vai morrer e a bicicleta continua, vai para os netos dele. É uma coisa que não existe também no planeta hoje, né? Nós conseguimos, que dura, né, por que gerações. Dura tanto. Além de você poder dar essa garantia, você vai comprar uma bicicleta só na sua vida, uma só. Não precisa ser consumista e mudar de cor, mudar de modelo, mudar isso. Então essa é uma das vantagens do produto. Por isso que é um produto reciclável, um produto ecológico, né? Não é descartável. Quem consome esse produto hoje? Para quem que vocês vendem esse produto? Porque você falou que não tem loja física. Não. Hoje Como que é feita a comercialização dele? Eu te diria que quase não tem. É muito pouco. Só para te dar uma noção, a gente tem capacidade de produzir de 10 a 12 mil por mês. Sim. Nós não vendemos 500. Porque as pessoas, primeiro, falam assim, é plástico. Ele fala, então é de graça. Sim, E outra coisa que eles falam assim, vai quebrar. As pessoas pensam que o plástico não presta, e não é bem assim. Há plástico de engenharia. Muitos carros hoje já têm peças importantes, motores de plástico, peças da suspensão são de plástico. Existe uma desvalorização muito grande do plástico, e quando se fala que está reciclando o plástico, essa desvalorização parece que aumenta, né? Uma desvalorização que não deveria existir. Afinal, o plástico está presente em quase tudo no nosso dia a dia. Computadores, celulares, embalagens, calçados e também nos automóveis. Além de prático, o plástico é um material impermeável, resistente e durável. E o melhor, com excelente custo-benefício, além de contribuir para o desenvolvimento social, econômico e científico. Quando um antropólogo estudar a nossa vida, vai falar assim, aqueles serzinhos lá que viveram do ano 2000 a.C. até o 30.000 depois de Cristo, ainda usavam a roda. Você vê, nós usamos a roda ainda, nós somos da época da roda. Vão falar assim, por quê? Porque não interessa que não usemos a roda. Já há tecnologia hoje para você não usar mais a roda. Então já há tecnologia hoje para você não usar mais alumínio. Para você não usar mais ferro, mas não interessa. Se há interesses mercantilistas, como sempre, como são todas essas coisas, nós vivemos uma sociedade de consumo, né? Capitalista, é assim que funciona. Né? E a socialista também funciona assim. Também funciona assim, porque nós estamos no mesmo contexto. Né? No Brasil, você observa hoje, existe um interesse maior, porque a gente teve um grande movimento, e isso continua, de motivar e divulgar mais o uso da bicicleta. Esse interesse cresceu, por exemplo, Não chegou a nós ainda. Não chegou até o nosso produto. Existe,
a gente acompanha. Aliás, ficamos muito felizes com o que está acontecendo, né? Porque tem que se valorizar a bicicleta é liberdade, né? Eu entrei nesse mundo por causa de que eu tive a minha primeira bicicleta e foi uma liberdade para mim, né? E, enfim, mas não chegou, não, porque não é a bicicleta, é o conceito, não é a máquina. Se comprei uma bicicleta, o cara nem sabe por que está comprando, gastando 5, 10, 20, 100 mil, tem bicicleta de 100 mil reais. Sim, sim. Ou seja, para quê, meu Deus? Para que você está fazendo isso? Ou seja, o conceito que não se conhece. O cara que compra uma bicicleta não sabe que alumínio é um crime ambiental. Ele compra uma bicicleta de alumínio, ele gasta uma fortuna na bicicleta de alumínio, porque ele ignora a realidade social do ser humano, né? O grande problema é que ninguém está nos situando na realidade, onde nós estamos, o que nós somos nessa nossa pedrinha aqui, que não é nada, né? Que são segundos de existência só. E como você não é situado, não te preparam para você entender quem você é, você começa a valorizar coisas que não têm sentido, né? A gente inverteu os valores, né? Sim, há muito tempo já. Tá. Invertemos valores com a raça humana. Imagina com a bicicleta. Mais ainda. Não, se você inverte com o ser humano, a bicicleta não é nada. É consequência. Né? Imagina. Vocês conseguem mandar esse produto para outros países, por exemplo, da América Latina? Sim. Eles usam mais esse tipo de produto e tem um pouco mais de consciência em relação a isso. Nós fizemos um belo trabalho agora em Cunhamuno, no Peru, em Cusco, que é uma das regiões mais pobres de lá. Nós trocamos por garrafas de polipropileno, as crianças juntaram, e trocamos com bicicletas. Demos as bicicletas para eles pelas garrafas. Sim. E eles usavam, iam na escola, demoravam 3 horas para ir na escola a pé lá, que era muito longe. E agora eles vão de bicicleta, ou seja, eles conseguiram essa evolução, né? Como é importante a bicicleta, né? Como ela faz falta, né? Quando você entende o que é uma bicicleta, né? É que, lógico, nós aqui em São Paulo não entendemos o que é uma bicicleta. Não podemos entender nunca, né? Colômbia foi o país que mais comprou até hoje, já fizemos umas 5 exportações para lá, mas estamos na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Peru, fizemos um belo trabalho lá. Enfim, muitos países, né? E já estamos desenvolvendo uma empresa em Orlando, Estados Unidos, e outra na Holanda. Mas espera aí, por falar na Holanda, existem curiosidades muito interessantes sobre esse país. Mesmo nos dias frios e chuvosos, cerca de 14 milhões de pessoas se deslocam a bordo de 11 milhões de bicicletas. Cada holandês pedala, em média, 643 quilômetros por ano, ao longo dos 8 mil quilômetros de ciclovias construídas no pequeno país. O primeiro país que nos deu a patente definitiva, que reconheceu o nosso projeto, foi a Holanda. E eles entenderam de que nós estávamos falando. E deram imediatamente a patente. Até mandaram uma carta agradecendo, felicitando por a gente. Falei, como aí no Brasil pensaram isso? Tipo assim, foi mais ou menos isso. E já estamos negociando essa patente em 140 países. Sim. Então está sendo muito aprovado fora. Aqui no Brasil, eu vou falar que nos últimos 4 anos nós não vendemos mais que 50 bicicletas. Sério? Sério. Mas depois do Biosfera isso vai mudar, tá bom? Que felicidade que você me traz, você não imagina. Foi assim, uma inversão muito grande, porque a gente acreditou muito no começo. Sim. Sabe o que? Tudo inventor, tudo pioneiro, assim, ele se empolga, né? Acha que vai dar certo e tal. Então eu vendi quase todas as minhas propriedades, pus tudo aqui, né? Avião, tudo, né? E depois que eu fiz tudo isso, não aconteceu nada. Ou seja, saiu a bicicleta. Eu estou realizado. Eu sou um homem muito realizado. Eu me realizei com a molinha. Ó, gente, vou mostrar para vocês aqui. Essa é a molinha de que ele está falando. Quem nunca brincou com essa molinha na infância, hein? Quem nunca fez isso? Eu já brinquei muito. Você inventou isso aqui? Eu inventei essa mola aí. Ou seja, na realidade... Estamos aqui, gente, com o inventor dessa mola maravilhosa. Na realidade existia de ferro, né? Eu não inventei a mola de ferro. O que eu fiz foi passar do ferro para o plástico. Esse foi o meu trabalho nos anos 80, né? E aí ficou pelo mundo. E foi febre, né? Hoje em dia foi. diminuiu um pouco, sim, mas... Mas foi, eu fabriquei em 20 países, tive firma na Europa, nos Estados Unidos. Foi muito bom, muito bom. E a molinha, hoje existe a bicicleta graças à molinha.
Juan é um apaixonado pela criatividade, pela sustentabilidade e pelo plástico. Por que não? Sim, esse material que muitas vezes é desvalorizado por grande parte da população é, para Juan, sua principal fonte de criatividade. O projeto é sustentável, ecológico, garantia, é tudo, mas as pessoas têm que digerir isso, né? E essa digestão precisa acontecer já. No Brasil, acidentes de trânsito matam tanto quanto armas brancas e de fogo. Segundo dados do Ministério da Saúde, só em 2013, 55 mil vidas foram interrompidas nas ruas e estradas do país. As principais causas identificadas são as colisões de carros, somando 36%, e de ônibus, com cerca de 25%. Um dado que não se repete ano após ano apenas no Brasil. Na maioria dos países do mundo, a triste realidade é que as bicicletas ainda não recebem a atenção à altura de seus benefícios. No Brasil se sofreu uma grande lavagem cerebral. Essa que é a realidade. Sim. E se montaram fábricas de carros à vontade. Hoje tem mais de 60 fábricas de carros. Se você não tiver um carro aqui, você não é ninguém. Faz sentido. Então o que acontece? Como que eu vou falar para uma pessoa que ele vai ser alguém se comprar uma bicicleta? Então a bicicleta é uma opção assim da última. Fala assim, talvez compro para dar uma voltinha no parque no domingo, sabe? Sim, sim. Fora a falta de conhecimento da população, as bicicletas ecológicas também encontram desafios dentro do seu próprio mercado. Suas grandes concorrentes são as bicicletas de alumínio, que mesmo não poluindo quando estão em movimento, têm sua fabricação prejudicial tanto quanto a de um automóvel. Mas aí você tem as grandes fábricas de bicicletas que não permitem que uma bicicleta ecológica cresça. Aí já entrou um outro mercado aí que aproveitou a onda da bicicleta e que vende uma bicicleta quase no valor de um carro. Né? Uma bicicleta que polui o meio ambiente porque é de ferro, é de alumínio. Você sabe o custo que tem para você extrair bauxita? Para você processar a alúmina, que é um crime ambiental, que já falei, é um custo tremendo de CO2. Tanto assim que as multinacionais vêm produzir alumínio no Brasil, ou em países subdesenvolvidos, né? E extraem bauxita de países pobres, né? Porque para eles não interessa ter essa poluição dentro de casa. Né? Então é muito difícil você chegar neste país, que é um país de um território tremendo, né? Um continente, e que está com essa lavagem cerebral que o automóvel é a flor da vida, e você falar de bicicleta, né? De ecologia, ele não quer saber o que é ecologia, todo mundo quer gastar gasolina. Tem muitos países na Latinoamérica que superaram o Brasil no quesito de meio ambiente, de conceitos, né? Tem outros valores que o cara não usa o carro. Você ele quer ter uma casa bonita, bom, o carro pode ser de 20 anos atrás que ele não está preocupado com o carro. E fim de semana ele faz questão de não usar o carro e usar a bicicleta. Durante a semana ele vai trabalhar de metrô, vai trabalhar de ônibus, não vai de carro. Ele tem o carro porque ele tem, pode ter e tal. Mas não que ele morra de amores pelo carro. Né? A conscientização faz com que analisemos com cuidado as nossas prioridades. E este é o convite do programa Biosfera, para que busquemos nos atentar ao real valor das coisas e da nossa própria vida, que não tem preço. A poluição do ar, as mudanças climáticas, os acidentes de trânsito nos prejudicam diretamente. Por isso, é de extrema importância revermos o nosso comportamento, as nossas escolhas.